quando a gente tem alguns padrões que a gente carrega hoje, olhando do tipo assim, ah, isso é fácil pra mim, isso é difícil para mim, eu consigo ou não consigo. Principalmente assim, vamos olhar para os padrões limitadores, né? Que eu acho que aí é o nosso ponto-chave da gente mudar essa realidade. Então, quando a gente está nesses padrões de que eu não consigo, que não é para mim, de que é bom demais para mim, bom demais para ser verdade, isso não faz parte da minha vida, possivelmente você teve alguma experiência com relação a isso que não foi bacana. Então, muitas vezes é aquele pai que não deixa a criança se expressar, muitas vezes é aquela percepção que você tem que ser escondido de todo mundo, é aquele quem você é que todo mundo te poda, né? Ao invés de te deixar voar. Então, aí, quem nunca teve uma questão dessa na infância, né? Quem nunca teve uma questão dessa, se sentiu aí constrangido numa escola, por pais, por primos, né? Quem nunca teve uma experiência dessa que talvez como criança tivesse um grande significado, né? Que a gente olha como adulto hoje e fala assim, ai, mas foi só uma coisinha ali atrás, foi só uma situação que eu passei uma vergonha numa situação quando eu fui falar, ou que de repente eu tentei fazer alguma coisa e não consegui, e aí já me falaram logo do tipo, não, isso não é pra você, deixa que eu faço, você não sabe fazer, né? Quantas frases dessa a gente deve ter ouvido na nossa vida, de que não, você não sabe fazer, você não presta pra nada, você é estabanado, você é bagunceiro, né? Quem nunca, né? Eu digo que eu passei isso muito na minha infância. Não que eu tenha trazido isso para dentro, mas eu era uma criança extremamente fora da caixinha. Então, quem me conhece sabe que não era fácil ser mãe de Dani, não era fácil estar ali, né? Eu sempre fui muito autêntica, então eu sempre falei o que eu tinha para falar, sempre trouxe a minha vontade, a minha autenticidade ali, não deixei de ser quem eu era. Tive muita sorte, porque muitas vezes não é essa história que a gente escuta, não é essa história que eu escuto aqui nas minhas sessões, né? Muitas vezes a história que eu escuto é outra, é aquela história de que assim, caramba, lá atrás eu apanhava, lá atrás eu era maltratada, lá atrás eu passei por N situações desafiadoras, e aí você foi criando um monte de cascas em cima de você, né? Eu falo que o nosso sistema todo ele funciona como uma cebola, tá? Se você imaginar como uma cebola, você tá ali no meinho dela, ali pequenininho, e você vai carregando um monte de questões, um monte de cascas, um monte de coisas que a vida foi trazendo para você, um monte de situações que você nem tem ideia, né? E quando a gente começa a olhar essa cebola, quando a gente começa a abrir esse leque, a gente começa a encontrar realmente quem nós somos ali dentro, né? Então, tipo, olha pra você como essa cebola, né? Quantas situações você deve ter vivido, quantas situações você deve ter passado, quantas vezes essas frases devem ter machucado em você. E aí você lembra disso como uma memória, como do tipo assim, foi assim na minha infância. E só que você não linka o quanto que isso pode estar te prejudicando hoje, o quanto que isso ainda pode estar ali, vívido em você, vívido dentro das suas células, na sua mente, trazendo para você alguns bloqueios, né? De você não se colocar em certas situações com medo de supostamente passar aquela sensação novamente. Não, a mesma situação, porque lá atrás você era uma criança, era uma outra história, era um outro contexto, mas viver aquela mesma situação, né? E aí a nossa mente vai criando formas de sabotar a gente, de desconectar com tudo isso. E por que eu estou trazendo isso para você? Para você começar a olhar e falar assim, como que você olha para você, né? Vamos começar a olhar e pensar já trazendo já uma forma de a gente mudar isso, tá? Que quando a gente olha, sempre que a gente olha para isso, é uma chance que a gente está tendo de mudar, é uma chance que a gente está tendo de ressignificar e trazer uma ação diferente. Então, quando você olha para você no seu íntimo, tá? Eu não quero saber o que você fala de você, porque muitas vezes o que você fala de você não é como você sente aqui dentro, tá? Mas quando você olha para você, como que você se sente ali dentro? Como que você se definiria? Né? Outro dia uma pessoa chegou pra mim para me contar uma história que estava acontecendo e chegou e falou assim, ai Dani, então, você sabe que eu sou estabanada, né? E hoje eu acordei e putz, daquele mesmo jeito de sempre, então derrubei tudo, e assim, e a pessoa me contou com tantos detalhes de tantos questões que ela já se traz já como um julgamento, como uma culpa, então já se definindo somente nos pontos negativos, como se ela não conseguisse nem enxergar algo de bom nela. Né? Então, olha quando você vai falar de você, como que você olha isso para você? Você se define como algo bom ou você se define olhando só os seus defeitos? Né? Às vezes a gente tem essa mania. Às vezes alguém passa pela gente e fala assim, nossa, que linda a sua blusa. Você vira e fala assim, ai não, foi baratinha, porque a gente não consegue receber um elogio. A gente não se permite, né, receber esse elogio, receber
essa forma de ser apreciado, admirado pelo outro. Por quê? Porque muitas vezes lá atrás a gente não permitiu isso, lá atrás isso não foi possível. Lá atrás nós passamos situações onde a gente se expor, onde a gente querer buscar, fazer algo diferente, nós éramos o quê? Podados, censurados. Então, olha um pouquinho para tudo que você viveu e vê se isso não traz alguma coisa para você. Vê se talvez você não tenha alguma experiência lá de trás que venha te trazendo sobre isso, né? Que venha te trazendo esse tipo de olhar para você, né? Quem se identifica já manda um eu aí. Já manda um eu para a gente poder já começar a olhar isso, né? E enquanto a gente não olha para isso, o que traz, né, pra gente? Por que eu tô fazendo vocês olharem lá para trás, falar um pouco sobre a infância, gente? Não é à toa, não é simplesmente do tipo assim, agora tudo é na infância. Não, mas muita coisa né? Até os 7 anos a gente forma a nossa personalidade mais profunda ali. Então, assim, até os 7 anos a gente vai reverberar ali tudo que é possível da gente instalar dentro da gente como conceito do que a gente pode ou não ter. Então, por exemplo, assim, as crianças empoderadas, as crianças que são criadas com mais liberdade, as crianças que são permitidas ela acertar ou errar, elas se tornam adultos muito mais empoderados e muito mais coerentes do que querem da vida, né? Eles conseguem ter essa clareza. Já, por exemplo, as crianças que são tratadas de uma forma mais podada, que fomos tratadas de forma mais podada, por que eu vou dizer fomos, né? Eu, pelo menos, eu sou de uma geração que, assim, nós tivemos uma educação baseada toda em cima de uma revolução industrial, onde era para se formar mão de obra. Então, nós tivemos muitos sonhos do que foi podado. Nós tivemos muitos sonhos que não puderam chegar para a gente, que não podiam ser realizados. Nós éramos ensinados a quê? Olha, você tem que estudar, porque se você quer ser alguém na vida, você tem que estudar, e aí você tem que arrumar um emprego, e aí você tem que seguir uma carreira, e isso é viver. Pagar suas contas, ter sua família. Ok, né? Não é assim que nós somos criados? Ninguém aqui foi criado como uma criança do tipo, qual é o seu sonho? O que te faz feliz, né? E aí, de repente, a gente vira um adulto que a gente não consegue sonhar, a gente vira um adulto que não consegue conectar mais com isso, a gente vira um adulto que não consegue se permitir ser alguém fora desse processo que criaram pra gente de vida, né? Fora desse contexto de vida que muitas vezes a gente não se encaixa, a gente não se enquadra nele. E aí a gente vive naquela sensação do vazio, do não faz sentido a vida. Por quê? Porque a gente está vivendo uma vida que foi ensinada, mas que talvez não faça sentido com a nossa essência, não faça sentido com quem nós somos, né? Então, hoje tem uma geração vindo aí que ele é muito mais ser, né? Nós éramos a geração do ter. Então tem muita gente que é do tipo assim, o que vai dizer se você viveu uma vida boa ou não é a performance de vida que você teve. E hoje não, hoje tem uma geração nascendo, aí uma geração vindo, aí já adolescente, já até com seus 20 e poucos anos, que estão conectando a gente no que é o ser. O que é você viver nessa vida, o que é você sentir vivendo nessa vida, né? O que é essa vida ter valor para você e você achar o seu sentido de vida. E eu acho que isso me fez muito despertar e olhar para isso e falar assim, cara, a gente precisa linkar essas duas gerações, a gente precisa sair dessa cabeça robótica que a gente traz de que nós somos essa performance, que a gente tem que competir com todo mundo. Você entende que a gente é criado aprendendo a competir e não cooperar? A grande maioria, né? Não vou generalizar, mas a grande maioria sim. A grande maioria você tem que competir o posto de trabalho, você tem que competir quem faz mais, você tem que se comparar com o outro o tempo inteiro, né? E a gente vive com essa cabecinha assim, porque a sociedade cobra isso. A sociedade não fala pra você assim, olha amor, é errando que a gente aprende. Por quê? Porque muitas vezes os nossos pais só nos cobravam acertar, então você não podia errar, você não podia ter nada que fosse fora do padrão. Você não podia fazer diferente, porque você tinha que cumprir o que estava vendo todo mundo cumprindo, né? Eu passei muito isso na minha vida, não sei se todos vocês passaram, mas assim, eu tive uma geração que era muito disso, era uma geração que era muito moldada, em que todo mundo tinha que ser aquilo, e eu olhava para aquilo e falava, isso não faz sentido para mim, não faz sentido, né? Quem estudou comigo aí na época de 4ª, 5ª série sabe o perrengue que eu passava na escola, porque eu não tinha nem recreio, eu ficava trancada numa salinha, porque eu não me enquadrava nos moldes ali, eu não fazia o que todo mundo queria que eu fizesse. Mas assim, eu conseguia fazer isso com liberdade. Agora, e quem não conseguiu? Opa, desculpa, pausou aqui.
E quem simplesmente não conseguiu? E quem simplesmente trouxe tudo aquilo e de repente viveu aquilo com o sofrimento de não poder se expressar, né? Porque tudo que a gente passa na vida, a gente tem dois lados ali. Ou isso vai nos empoderar, ou isso vai nos limitar. Então, do tipo assim, quantas coisas da vida a gente passou que nos limitou, né? E às vezes essa limitação trouxe tanta limitação de quem nós somos, que se a gente não consegue resgatar isso para o lado de hoje, a gente acaba caindo nessa pergunta, né? É certo desejar felicidade? E muita gente vira para mim e fala assim, ai Dani, eu não sei. Eu não sei se é certo eu ser feliz, não sei se é certo eu cuidar de mim, não sei se é certo eu ter amor próprio. Será que isso não é egoísmo? Tem muita gente que confunde o cuidar da própria vida, o ser você, o poder se amar, se admirar em primeiro lugar, como isso sendo um egoísmo. E na verdade, assim, né, vamos pensar em nível macro aí. Como que seria o mundo se todas as pessoas fossem felizes? Se cada um cuidasse da própria felicidade? Você entende? A gente não ia precisar ficar buscando em outros lugares, porque todo mundo ia conseguir conectar ali, se cada um conseguir ser essa sua verdade, né? Trazer essa sua essência de falar assim, ok, o que eu quero na vida? Quem eu sou na vida? Né? Então, a gente não tem como falar sobre tudo isso sem olhar lá para trás e falar assim, gente, você é divino. Todo mundo tem o mesmo propósito, né? Vamos olhar para você como um ser muito além do que você é hoje, como um ser muito além do que o humano, do que esse físico. Eu quero olhar para você além da sua profissão. Eu quero que você consiga falar quem você é e não definir o seu currículo, né? Por quê? Porque muitas vezes a gente define o nosso currículo. Porque nós somos de uma geração que precisa definir o seu currículo. Então, quando eu falo assim, ai Dani, quem é você? Ah, eu sou uma engenheira, eu sou aqui de São Paulo, eu trabalho com isso, eu trabalho com aquilo, sou instrutora de terapias integrativas, tanana. Por que a gente se define no nosso currículo? Você já pensou sobre isso, né? Já pensou sobre isso? Quem é você além do seu currículo?